E então chegou para a gente uma pergunta incrível. As entidades que hoje iniciam essa operação, que trabalham no aspecto de desenvolver conosco as tabelas de preço, queriam e continuamente perguntavam para a gente quantos itens eu tenho que ter para estabilizar resultado, para conseguir fazer com que a mútua sobreviva sem injeção de capital, com um contrato de mútua ali entre os sócios fundadores para a entidade, né, para buscar aquela estabilidade das contas se honrarem, né, o que eu arrecadei em determinado período foi suficientemente para pagar as despesas daquele determinado período. Então, nesse conceito que a gente traz dentro do processo da DIGO, né, do programa que fizemos de quanto mais você se informa, melhor você decide, a gente trouxe uma maneira diferente de explicar isso aí. Bom, primeiro passo, e é sabido também, a gente tem que levar em consideração que não existe uma propriedade única e exclusiva que vai determinar essa pergunta. Todavia, nós vamos embasar em uma probabilidade estatística, né, um conceito de probabilidade estatística, que se refere à lei dos grandes números, para buscar esse entendimento. Atrelado a ela, nós vamos conjugar também com o que a gente chama de mitigação de risco. Lembrando que hoje uma entidade que faz autogestão patrimonial da distribuição do rateio dos prejuízos automotivos, ela está exposta a colisão, incêndio, roubo, furto, alagamento, né? Essas coberturas necessariamente têm uma aleatoriedade, uma taxa de ocorrência, né? E nós não vamos utilizar todas essas coberturas para poder trazer esse entendimento. Nós vamos usar um arremesso de uma moeda como exemplo, porque é também aleatório o resultado esperado quando você arremessa a moeda para cima. Com um arremesso ele é 50% cara e 50% coroa, isso nada muda. Agora, todavia, quando você começa a arremessar isso continuamente, você vai passar por um resultado que não vai ser 50% para cada um deles, ou seja, você não tem massa, né, experiência, quantidade de arremesso suficiente para ter estabilidade de resultados. E aí sim, quando você está nesse meio, então 10, 20, 30, 50 arremessos para cima, e com 50 arremessos, às vezes você tem 30 caras e 20 coroas, ou você tem 15 coroas e 35 caras, totalmente aleatório, totalmente possível esses vários cenários. Você começa a perceber que quanto você continua arremessando 100, 200, 300, 400, 500 arremessos, aí você começa a convergir para 50% de cara e 50% coroa. Isso é um princípio lá do seguro, né? Nos nossos vídeos que estão disponíveis gratuitamente para você aqui no feed da DIGO, você vai perceber que o princípio de tudo isso, né? O princípio do seguro, aí nesse caso como chamado antigamente, seguro mútuo no Brasil, né, em 1828, com a primeira seguradora brasileira, Sociedade de Seguros Mútuos Brasileiros, 1828, já se tinha o princípio da lei dos grandes números, o princípio do mutualismo estabelecido nos pilares dessa operação, né? Então a gente volta esclarecendo que ao arremessar essa moeda 500 vezes, necessariamente você convergiu para um cenário de 250 caras, 250 coroas. E aí você faz a pergunta, então são 500 os números de itens que eu preciso para ter estabilidade no meu resultado? E quando a gente fala estabilidade, é a possibilidade da previsibilidade, né? Se eu tenho uma chance de ocorrência, uma taxa de ocorrência, uma probabilidade de ocorrência de 1% sobre a minha massa, e essa massa já atingiu os princípios da lei dos grandes números, eu consigo prever, através dela, multiplicado pelo valor médio sinistro, quanto eu espero gastar no centro de custos de despesa com eventos. Eu falei isso lá atrás, vou corrigir aqui para eventos, todavia é uma maneira genérica para você entender. Os eventos previstos a uma determinada taxa, já com massa suficiente para ter um atingimento do resultado, multiplicado pelo valor médio, tanto para associado quanto para terceiro, gera a esperança do montante de evento futuro, por mais que essa realidade não seja o conceito básico da operação mutualista, né? A gente falou também em outro vídeo a diferença entre prêmio de seguro e definição do valor da mensalidade, da distribuição das despesas de evento em forma de rateio que as entidades têm. As entidades não recebem transferência de risco. Todas as pessoas que estão dentro do grupo, ativo e adimplente, que têm o mesmo objetivo, são garantidas e garantidoras daquelas despesas ocorridas em períodos anteriores. Já na companhia de seguro há uma transferência de risco, né? Essa transferência de risco vem com o único intuito de você
passar por um segurador, dono, acionista de uma companhia de seguros, sociedade anônima, todo o risco inerente dessa operação. Uma vez ocorrendo, ele paga a conta. Uma vez não ocorrendo, ele fica com todo o recurso para ele, né? Bom, mas nosso objetivo não é adentrar no prêmio, nem no valor da mensalidade. Se quiser entender, assista lá o vídeo. Se quiser aprofundar, fala com a gente. Estamos aqui à sua disposição exatamente para fazer isso. Bom, aí voltando nos 500 itens que a mútua atingiria, né? Atrelado agora, nós vamos adicionar uma componente chamada mitigação de risco de roubo e furto. Como é que você mitiga um risco de roubo e furto? Estabelecendo boas práticas da utilização de rastreamento. Porque se você coloca um dispositivo antifurto, que seja o rastreamento, um bloqueador e demais outros dispositivos disponíveis, necessariamente aquela taxa de ocorrência, aquela chance de acontecer, ela reduz. Porque por mais que ela ocorra, você geralmente recupera o veículo. E uma vez recuperando, tendo ela reduzida, veja como um pequeno ajuste teve uma interferência no campo da aleatoriedade. Importante abrir aspas aqui. O que é aleatório? É aquilo que pode ocorrer ou não ocorrer sob uma determinada situação, sem que a interferência humana seja possível. Quando eu jogo uma moeda para cima, a interferência humana foi jogar para cima, mas o resultado é cara ou coroa. Ela não está viesada, ninguém vai dizer se vai ser cara ou coroa, apenas o campo da aleatoriedade, né? Então, o que é aleatório? É aquilo que pode ocorrer ou não ocorrer, e isso, dentro de uma massa estatística, uma determinada taxa, possibilita você conhecer esses comportamentos futuros, né? E a interferência que a gente faz nesse processo do roubo e do furto, colocando o dispositivo de antifurto, né, o equipamento rastreador, o bloqueador e etc., faz com que essa taxa caia. Essa taxa caindo, lembra aqueles 500 itens que a gente falou que estabilizava o resultado? Pode ser que você consiga, até com menos itens, fazendo essa gestão, né? Não tendo também um problema de fraude ali no meio, ou sabendo gerir esse problema de fraude, regulando bem os seus eventos. E assim, dessa forma, você com essas duas propriedades, a lei dos grandes números e a mitigação do risco de rastreamento, você passa a ter uma quantidade menor de itens para ter esse resultado, né? A gente estabelece também, muito importante entender, que quando você determina o valor da sua mensalidade, também temos aqui um vídeo específico sobre atualizações das suas tabelas, né? Tabelas de mensalidade das entidades, continuamente, por região e categoria de veículo, assista lá, porque a gente está aprofundando já nos demais temas. Quando você acerta isso, o resultado necessariamente vem. Agora, quando você trabalha com preço, olhando para as outras entidades e julgando o resultado mais baixo, eu vou entrar no mercado onde já tem várias entidades, eu vou ter o menor preço da praça. Essa prática necessariamente influencia sobre os seus resultados. Lembre que é uma componente que não tem como errar. Vamos pensar no mecanismo da caixa d'água, que é o mais simples de todo mundo entender. Uma entrada, né, que é o valor da mensalidade dos associados. 5 saídas. Quais seriam essas saídas? As despesas com o evento, as despesas operacionais, as despesas administrativas, aquele custo que a gente pode estabelecer aqui como custo de aquisição, que você paga ali para o seu consultor de novas adesões trazerem os associados para o seu grupo mutualista e tendo por fim o resultado da subtração delas, né? Então, isso acontecendo, de você ter um valor de mensalidade inferior ao que deveria, reduz a sua receita e as suas despesas continuam na mesma ordem. Para a mecânica administrativa você consegue controlar, mas a operacional, de evento, essa necessariamente está no campo da aleatoriedade. Então pode ocorrer determinada taxa, determinado custo, e ali começa se eu cobrei errado, se eu trabalhei o valor de mensalidade inferior ao que eu deveria, gerar problemas aí no lado econômico e financeiro, de solvência e capacidade de liquidação dos compromissos assumidos nas datas também definidas em seu regulamento. Então, respondendo ao nosso colega, muito obrigado por perguntar, gratidão mesmo, querendo aprofundar nesse campo aí de teorias, né, que tem a ver com o mercado mutualista, muito comumente discutido no mercado de seguros. Quando você vai entrar nesse mercado e ser um corretor de seguros, você passa por um curso, você entende um pouco disso, os princípios da atuária, como isso influencia no seguro, né? A gente está trazendo isso para o mercado mutualista de uma maneira transparente e gratuita aqui, né? Você que está chegando agora no mercado, você que já está maduro, se puder compartilhar com a gente, faz perguntas, evolua nos dê a oportunidade de evoluir nesse objetivo de quanto mais você se informa, melhor você decide, com as suas dúvidas. Porque esse conceito das leis dos grandes números, se ninguém tivesse perguntado, a gente não pararia para fazer esse entendimento superficial, mas já aprofundado,
atingindo uma resposta que muita gente tem dúvida. Quantos itens eu tenho que ter na minha entidade para que ela tenha estabilidade de resultado, né? Existem outras perguntas também que encaixam muito na sequência disso, que é como é que funcionaria os valores iniciais que a multa precisa, né? Os sócios fundadores fariam um contrato de mútuo com essa entidade, devolvendo esse recurso mais à frente com uma determinada taxa estabelecida, como foi estabelecida em 1940, no Decreto-Lei 2063, no seu artigo 28, 29 e 30. Nesses 3 artigos ali, se você faz uma leitura, você vai entender que naquela época os sócios fundadores emprestavam esse recurso para a entidade mutualista nascer, que a necessidade de capital na época para uma multa era de R$ 1.500, e quando observado, depois de um determinado exercício, sobras, esses valores poderiam voltar aos seus sócios fundadores a uma taxa de juros de 6%, né? Essa é uma prática que a gente poderia também sugerir, mas não é nosso objetivo entrar nisso. O assunto ele se torna amplo porque ele se conecta a vários outros, né? A gente só quis dar uma passada geral e assim, fazendo dessa forma, você que nos assiste, nos prestigia, que chega até essa fase do vídeo, de muitos minutos, poder ter esse entendimento de forma simples, de forma gratuita também, isso é importante frisar, e que a gente, ao atingir esse objetivo, também nos entendemos como satisfeitos, né? Atingimos os nossos objetivos, as pessoas estão questionando, as pessoas têm interesse, as pessoas querem saber, e assim, ao questionar, querer saber, nos motiva a trazer para a gente. Então, não vou delongar mais, sem muitas delongas, direto no finalmente aqui, essa é a resposta do nosso entendimento. Utilizamos a propriedade, lei dos grandes números, utilizamos uma massa ali de 500 itens e ela podendo ser reduzida com a mitigação do risco de roubo e furto, conforme estabelecido pelo dispositivo de antifurto, né? Espero que tenha sido claro. Se ficou algum ponto que ainda queira saber dentro disso, vamos nos adentrar. A gente pode criar um vídeo com o simulador, projetar a tela e mostrar isso, né? Fazer um simulador e demonstrar isso. Pode ser feito com dado, que aí já são cenários mais robustos, né? Você não tem só cara ou coroa, né? Você tem 6 lados ali, então a chance é 1/6, como exatamente é o ponto da cobertura da proteção, né? Da proteção patrimonial, colisão, incêndio, roubo, furto, alagamento, ou seja, essas coberturas necessariamente são mais de uma e elas podem ocorrer em determinadas taxas. Mas, finalizando aqui agora, agradeço a vocês que participaram, deixo um grande abraço, até o próximo vídeo.